Hoje você vai ouvir um relato impressionante de um judeu que acreditou no Messias, chamado Jacob Gartenhaus. Ele dizia que preferia morrer do que acreditar no nosso Cristo, no nosso Messias. Fique comigo, eu me chamo Hudson. Se você é novo aqui no canal, se inscreva. Se gostar do conteúdo, deixe seu joinha para recomendar para mais pessoas e mais pessoas fiquem sabendo que Ezequiel, a profecia de Ezequiel, que Arudá e Efraim, no fim dos tempos iriam se unir. A gente, tomara que eu esteja vivo para ver essa profecia se cumprindo. E eu vou contar aqui o relato deles, que é surpreendente. Espero que vocês gostem. E vamos lá, vou fazer a leitura aqui para vocês. Jacob Gartenhaus. Ele disse: se alguém na minha juventude tivesse me dito, se você não se tornar um cristão, nós o mataremos, minha resposta teria sido: então tire minha vida, porque prefiro morrer do que acreditar naquele Cristo de vocês. Mas agora eu prefiro morrer do que renunciar a ele. Agora sei que minha vida não tem sentido sem ele. Então vamos lá. Eu não queria nem ouvir o nome de Jesus. Eu nasci e fui criado um judeu ortodoxo na Áustria. Desde a idade de 3 anos, eu pude desfrutar de uma educação judaica, porque os meus pais tinham me destinado a me tornar um rabino. Sempre que saía de casa, andava do lado esquerdo da rua, porque do lado direito ficava o prédio de uma igreja. Nunca me foi permitido chegar perto de uma igreja, nem mesmo olhar para uma. Toda vez que eu ouvia o nome de Jesus, eu colocava meus dedos em meus ouvidos para ter certeza de não ter que ouvi-lo pela segunda vez. Eu nunca tinha ouvido um judeu falar esse nome, afinal, aquilo era um pecado mortal. Eu vou contar a história do meu irmão. Pouco antes de partir para os Estados Unidos, decidi passar um dia com meu irmão em Viena. Ele havia saído de casa há muito tempo e havia se formado em 2 dos mais proeminentes rabinatos. Assim que cheguei, ele me contou sobre uma experiência que mudou totalmente sua vida. Um homem na rua deu-lhe um livro que parecia ser o Novo Testamento. No começo, ele queria devolvê-lo imediatamente, ou até destruí-lo. No entanto, a curiosidade tomou conta dele. Então ele o pegou e o levou para casa escondido no bolso. Lá ele começou a lê-lo em segredo. Ele ficou surpreso ao encontrar na primeira página muitos nomes conhecidos, como Abraão, Isaac, Jacó e muitos outros. Ele continuou a ler até chegar ao Sermão da Montanha, em Mateus 5, que o impressionou profundamente. Como poderia ser esse um livro pecaminoso quando continha palavras tão fantásticas? Como poderia Jesus ser um traidor se ele ensinava coisas tão belas? Afinal de contas, ele chamava as pessoas a se arrependerem e acreditarem em Deus. Eu preferia morrer. Meu irmão me disse que ele estava tão fascinado pelo Novo Testamento que ele o havia lido a noite toda. Então ele começou a comparar as profecias do Antigo Testamento com as do Novo Testamento. Demorou cerca de 8 horas, antes que ele tivesse terminado de contar sua história. Quando ele começou, parecia que eu estava sonhando, mas lentamente se tornou um pesadelo para mim. Lembro-me das minhas últimas palavras antes de sair. Você pode acreditar naquele homem, mas eu prefiro morrer a acreditar nele. Deixei meu irmão com o coração partido. Logo depois que cheguei nos Estados Unidos, recebi uma carta do meu irmão. Ele me encorajava a examinar as escrituras. Rasguei a carta, mas depois chegou uma segunda longa carta, com as profecias do Antigo Testamento e seu cumprimento no Novo Testamento. Eu também rasguei esta carta. Uma terceira carta chegou e, finalmente, uma quarta, na qual meu irmão me dizia que viria para os Estados Unidos. Fui recebê-lo no barco e disse-lhe claramente que se quiséssemos viver em paz, não haveria discussões sobre os assuntos religiosos. Os dias se passaram e meu irmão nunca falou uma única palavra sobre sua nova crença. No entanto, eu não consegui ignorar a impressão de que ele tinha algo do que eu sentia falta. Uma paz que o mundo não poderia me dar nem tirar. Embora eu ansiasse por essa paz, eu me recusava a aceitar aquele que poderia me dar essa paz. Com o tempo, comecei a mostrar algum interesse. Eu li alguns folhetos do meu irmão e até visitei algumas reuniões. Então decidi me voltar para a única fonte confiável, a Bíblia. Eu estudei as profecias do Antigo Testamento por horas e as comparei com o seu cumprimento no Novo Testamento. Lembro-me que isso me tomou uma noite inteira e todo o dia seguinte. Pegou toda a minha atenção e eu nem tive tempo de comer. Olhando para trás, vejo que eu estava degustando o maná celestial. Um dia, juntei-me ao meu irmão numa reunião de oração. Isso resultou numa noite sem dormir e num doloroso alto exame. Poucos dias depois, eu visitei um culto na igreja.
Quando eles foram orar em silêncio, ouvi uma voz convidativa dentro de mim. A voz que tinha me puxado para essa reunião da igreja. Sussurrou: você tem que orar também. O tempo da misericórdia chegou para você. Não demore. Naquele momento, uma mudança ocorreu em mim. Eu fiquei muito feliz. Encontrei-o. Eu encontrei o Messias. Uma enorme paz e alegria fluíram através da minha alma, tanto que eu saí correndo da igreja para a rua para anunciar minha nova descoberta em voz alta. Rapidamente descobri que o resto do mundo não compartilhava meu entusiasmo. Inimizade e espancamentos estavam me esperando. Em pouco tempo, experimentei um chamado ao trabalho de evangelização. Apesar das decepções, das preocupações e das poucas respostas, acreditei que tempos melhores viriam. De fato, as coisas têm mudado muito desde então. Portas fechadas se abriram e corações de pedra ficaram macios. O livro proibido, o Novo Testamento, está sendo lido e estudado em todos os lugares. O que está acontecendo em nossos dias pode ser melhor comparado com a história de José e seus irmãos. Você se lembrará de que José foi desprezado, caluniado, traído e sua família acreditava que ele estava morto. As circunstâncias levaram os irmãos a ficar face a face com aquele a quem eles haviam rejeitado, a quem eles achavam que estavam mortos. Mas quando houve uma fome mundial, foi José que salvou seus irmãos e todo o Egito de morrer de fome. Da mesma forma, Israel está se tornando globalmente consciente de uma fome espiritual, com o resultado de que muitos estão se voltando para aquele a quem eles rejeitaram. Eles estão sendo reconciliados com ele e com o Novo Testamento, que eles antes desprezaram. Nos anos 60, o Todo-Poderoso quis me usar para ganhar centenas de seu povo para ele. Eles, por sua vez, alcançaram outros com o Evangelho. Esse foi o relato de Jacob Gattenhouse. Tem mais relatos. Se vocês quiserem que eu traga mais, se vocês gostaram, só digitar aí no comentário que eu trago mais para vocês. Não se esqueça de compartilhar, leve essa mensagem para mais pessoas. E deixa eu dar um recado, que o Novo Testamento sem o Antigo é apenas cristianismo. E o Antigo Testamento sem o Novo Testamento é apenas judaísmo. Você nunca será Israel enquanto permanecer apenas no Antigo Testamento ou só no Novo Testamento. A Bíblia é um conjunto, é uma literatura israelita, é uma biblioteca israelita. Então, consuma, faça como Jacob Gattenhouse, se renda, leia tudo, pesquise, analise, deixe o Todo-Poderoso e o Messias entrar no seu coração, peça entendimento e vos será dado. Bata na porta e a porta será aberta. Fiquem na Shalom, até a próxima.